vou começar com uma afirmação polêmica e depois eu vou ficar mais ponderado. Fica tranquilo, fica tranquila. Se o futebol brasileiro já tivesse adotado o fair play financeiro em 2020, uns 5 anos atrás, os resultados desse fim de temporada de 2025 seriam diferentes. O Internacional não teria escapado da queda para a segunda divisão. O Fortaleza, o Ceará, o Juventude talvez tivessem ficado. Eu vou começar com uma distinção conceitual entre o que é justo e o que é fair play, o que é competitividade, enfim, vamos trabalhar um pouco com esses conceitos antes de entrar no assunto mais direcionado. Quando a gente olha para um campeonato que termina com os clubes de melhores jogadores, de mais investimento, geralmente acima da tabela, tem muita gente que fala, foi um resultado justo. Ou então, uma equipe que performou bem ao longo das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e ela termina na frente, ela não é prejudicada por questões de azar, da bola que bate na trave, às vezes até de arbitragem. As pessoas costumam dizer isso. Nossa, esse resultado foi mais justo. Mas justiça, para mim, quando se aplica a futebol, não é bem isso. Justiça está ligada a esse conceito de fair play que se usa tanto no campo quanto na parte financeira. Fair play dentro de campo se um jogador está machucado, você vai botar a bola para fora porque você não quer ter uma vantagem indevida. Você não quer ter uma condição diferente do seu adversário. E nas finanças, ter um fair play significa você partir do mesmo lugar, você ter as mesmas condições de vencer que todo mundo. Óbvio que alguns vão ter mais arrecadação, vão poder gastar mais, vão poder investir mais, vão ter jogadores melhores. Então as chances desses times vencerem é maior. Agora, tem algumas questões, alguns pontos que não podem ter desigualdade. Por exemplo, todos os clubes estão pagando imposto igualmente, todos os clubes estão pagando o salário dos seus jogadores em dia, estão pagando os direitos de imagem. Quando um clube compra um jogador do outro, ele está pagando essa conta em dia? Porque aqui tem uma diferença muito curiosa, que aliás eu ouvi da boca do Caio Rezende, que é um dos responsáveis pelo fair play financeiro aqui no Brasil. Ele disse que na indústria do futebol, diferente de outras indústrias, quando um time deixa de pagar o outro, ele está prejudicando diretamente o seu competidor. Isso não acontece em outros mercados. Se a TAM deixar de pagar alguma coisa para alguém, não vai ser para Gol. Ela não vai prejudicar diretamente um concorrente, tratando aqui do mercado de aviação só para fazer esse paralelo. Esse exemplo do Caio eu achei muito interessante e ele se aplica ao futebol. Quando um clube deixa de pagar o outro, ele prejudica o seu adversário direto e ele pode causar desequilíbrios, desigualdades quando a gente olha para a tabela do campeonato. Feita essa distinção aqui teórica, talvez meio arrastada, vou entrar agora na comparação mais direta e dando nome aos bois. O Internacional é um clube que já há muitos anos não vem conseguindo pagar os seus salários em dia, não vem conseguindo arcar com as suas obrigações, vem se endividando. É um clube que, por causa da sua má administração, tem adotado práticas que são nocivas para o mercado do futebol. E o Internacional quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro desse ano de 2025. Estou falando do Internacional porque ele é o caso mais extremo ali na parte esportiva, mas esse mesmo conceito se aplica ao Corinthians, que comprou o jogador do Cuiabá, não pagou, o Cuiabá caiu, o Corinthians ficou. Esse conceito se aplica ao Santos, se aplica ao Fluminense, se aplica ao Vasco, se aplica ao Botafogo, se aplica a todos aqueles clubes que prometem e não pagam, que fazem obrigações mais altas do que podem, muitas vezes conscientes disso e mesmo assim agem dessa maneira. Esses clubes, eles geram um prejuízo direto a todos aqueles que vão para a segunda divisão pagando as contas direitinho. É o caso do Fortaleza, é o caso do Ceará, é o caso do Cuiabá, que já caiu e não voltou. É o caso do Juventude. São todas equipes que a gente aqui tem o nosso preconceito, especialmente se você está na região sudeste como eu, de achar que não são clubes grandes, que não são clubes tão tradicionais quanto esses todos que eu estou citando. Fluminense, Vasco, Botafogo, Santos, Atlético Mineiro, deixei de falar, mas é importante de destacar também. Agora, esses são clubes que, acompanhando os seus balanços financeiros, acompanhando as suas administrações, eles vêm pagando as suas dívidas, eles vêm fazendo administrações responsáveis no limite da condição financeira deles. Quer dizer então que se o fair play financeiro estivesse valendo já há 5 anos, eles com certeza ficariam? Não sei, mas é aí que está o problema da justiça. Quando as condições que os clubes têm são diferentes entre eles,
não dá para saber se o resultado que a gente está vendo em campo é o resultado mais justo possível. O Juventude com menos orçamento talvez pudesse superar clubes mais ricos, desde que esses clubes mais ricos estivessem atuando no lugar certo, que eles estivessem contratando jogadores que eles podem pagar, comprando jogadores de outros clubes que eles também estão honrando essas obrigações. Se a gente olhar para a Copa do Brasil, a gente também vai chegar a um cenário que é mais difícil de fazer esse exercício, porque a gente está falando de uma competição de mata-mata, né? O imprevisível é mais presente em competições de mata-mata, mas eu diria que os semifinalistas da Copa do Brasil de 2025 não seriam os que a gente tem hoje. Não seriam o Corinthians, não seria o Vasco. O próprio Cruzeiro hoje tem um dono que está colocando dinheiro, que está mudando a sua administração, mas se a gente olhasse para os últimos 5 anos, é um clube que teve muita dificuldade justamente por más práticas administrativas. Enfim, a Copa do Brasil também tem uma forte suspeita de que seria diferente, teria outros clubes nas suas fases finais se o fair play financeiro já tivesse sido adotado anos atrás. Agora é a gente esperar pelo futuro, saber se o fair play financeiro vai ser cumprido, porque implementado ele já foi anunciado nesse fim de 2025, a gente vai descobrir se ele vai ser respeitado pelos clubes e se, enfim, o futebol brasileiro vai se tornar mais justo. Se você quiser ler tudo isso que eu disse, está na minha coluna no Estadão. E lá eu aproveito também para colocar um pouco mais de número, um pouco mais de cor, que muitas vezes eu evito aqui no vídeo para não ficar meio embaralhado, ficar citando número demais, fica meio chato. Valeu, eu te encontro na próxima semana.